Fala pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de neuroradiologia. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito, que são as doenças desmelinizantes. Então aqui a gente vai fazer uma abordagem principalmente sobre a esclerose múltipla, as doenças do espectro da neuromielite óptica e outro tema que está super em alta dentro das doenças desmelinizantes, que é a doença relacionada ao anticorpo anti-MOG. Isso aí é um grande diferencial para você que vai prestar a prova do CBR, prova de R4, é um tema aí que o pessoal gosta de explorar muito. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Dá like nesse vídeo aqui e segue a gente aqui no Instagram, beleza? Vamos nessa. Então, pessoal, antes da gente entrar no hall de patologias, eu quero que vocês entendam a função da bainha de mielina. Então, a bainha de mielina é essa estrutura formada pelos oligodendrócitos que permite com que o impulso nervoso seja passado de forma saltatória, ou seja, ele vai chegar no seu destino final de forma muito mais rápida. Então, uma vez que eu tenho a bainha de mielina lesada, a gente vai ter esse impulso nervoso passado de forma muito mais lenta, tendo então esse déficit neurológico que ocorre nas doenças desmelinizantes. Então, vamos partir para a esclerose múltipla, que é a primeira patologia que eu quero falar hoje para vocês. Então, ela é uma doença inflamatória crônica do sistema nervoso central, causada por uma desmelinização multifocal do encéfalo e na medula espinal ao longo do tempo. Tá? A etiologia é multifatorial, não se sabe muito bem ao certo, existe aí uma discussão se há uma predisposição genética, mas sabe-se também que os fatores ambientais estimulam muito isso. Epidemiologia, é claro para a gente isso, mulheres aí têm uma propensão muito maior a desenvolver a esclerose múltipla do que os homens. Então, o protótipo do paciente é mulher, jovem, 20 a 40 anos, tá? Geralmente branca, ok? Então, esses pacientes a gente vai ligar o alerta aí para a esclerose múltipla quando tiver sintomas sugestivos. E eu quero que vocês entendam isso aqui, como que ocorre o passo a passo da doença. Então a gente vai ter a ativação imunológica, algum gatilho vai levar a esse estímulo imunológico e ocorre então a quebra da barreira hematoencefálica. E aí, uma vez que a gente tem a quebra de barreira hematoencefálica, a gente vai ter uma migração de células inflamatórias. Então, os linfócitos, os macrófagos vão para essa região do encéfalo e promover esse processo inflamatório, ocorrendo então a destruição da bainha de mielina e de oligodendrócitos, ou seja, a gente vai ter uma destruição da bainha propriamente dita e das células que produzem essa estrutura. E aí, falando um pouquinho sobre os achados clínicos da esclerose múltipla, geralmente essa doença se manifesta com um evento neurológico inaugural, ou seja, você vai ter lá aquela paciente jovem, sexo feminino, 20, 40 anos, né, que dá entrada no pronto-socorro com uma perda de visão súbita, por exemplo. Né? A neurite óptica é o grande protótipo da esclerose múltipla. Isso eu quero que vocês gravem e tenham como um mantra para vocês. A neurite óptica geralmente é o sintoma inaugural da esclerose múltipla. E aí, posteriormente, essa paciente acaba evoluindo com uma melhora. E aí passa um tempo, ela tem um novo surto. Essa é a forma mais típica, mais clássica de manifestação clínica da esclerose múltipla, que a gente chama de forma remitente e recorrente. 85% dos casos é assim, pessoal. A gente vai ter então aquele sintoma neurológico, que vai ser um surto, o paciente vai melhorar e depois de um tempo ele vai ter um novo episódio. Então, lembrar dessa forma que a gente chama de remitente recorrente. E eu trouxe aqui esse quadrinho bem interessante para vocês dos tipos de esclerose múltipla, dos tipos de manifestação clínica que elas aparecem. Então, como a gente viu, de longe aí a grande parte é a remitente recorrente, que é aquela que o paciente vai ter um surto, vai melhorar, vai passar um tempo, vai ter um novo surto, mas esse déficit melhora completamente. E aí o restante, 10%, a gente vai ter a progressiva primária, então os sintomas vão só piorando, as sequelas, né, vão piorando progressivamente. A gente tem a progressiva secundária, que os pacientes apresentam aquela forma remitente recorrente, só que a cada novo surto, o sintoma piora ainda mais. E tem uma pior ainda, que seria a progressiva recorrente, que a gente tem os surtos e o déficit ele acaba piorando de forma mais rápida, então é uma forma um pouco mais fulminante do que essa anterior que a gente falou, que é a progressiva secundária. Vamos falar um pouquinho sobre imagem, então. Como que a esclerose múltipla se apresenta para a gente na ressonância magnética? Bom, no encéfalo, pessoal, ela vai ter esse padrão clássico que todo mundo já ouviu falar alguma vez, que são aqueles focos ovoides, perivenulares e aqui o mais importante, perpendiculares à superfície ependimária. Isso aqui dá um grau aí de confiança de que isso é uma lesão desmelinizante muito grande para a gente, porque é diferente daquele padrão de microangiopatia, né, de gliose por microangiopatia. Isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção e levem para a vida de vocês.
a microangiopatia, né, os focos de gliose por doença cerebrovascular, elas têm um padrão mais anárquico, a gente chama de focos pleomórficos, ou seja, elas não têm um padrão bem definido, ao contrário da esclerose múltipla. Na esclerose múltipla, pessoal, as lesões geralmente elas vão ter esse formato ovalado e vão respeitar essa perpendicularidade à superfície ependimária, que é a superfície ali periventricular, tá? E geralmente pequenininhas, respeitando um tamanho de até 2 centímetros. Então, levem isso para a vida de vocês. E na medula espinal? Bom, geralmente na medula, essas lesões elas são excêntricas, então elas estão mais periféricas e elas são longitudinalmente curtas. O que é isso? Elas vão ter uma altura menor do que 2 corpos vertebrais. Isso aqui também é assinatura de esclerose múltipla, lembrem disso. Então, uma lesão longitudinalmente curta e mais periférica, beleza? E partindo para o nervo óptico, geralmente as lesões de esclerose múltipla elas têm um padrão unilateral, então vai pegar algum dos nervos ópticos e vai ser também de curto segmento. Então, isso aqui é o padrão típico, bem característico de esclerose múltipla, beleza? E é uma coisa que eu queria falar, eu deixei até em asterisco aqui. Apesar da neurite óptica ser aí um sintoma clássico e muito visto na esclerose múltipla, ele não vai entrar nos critérios diagnósticos de disseminação espacial da doença, que a gente já vai falar do que se trata, mas para vocês já terem esse conceito aí anotado, então anota aí no caderno, porque isso aqui pode ser pegadinha de prova, tá? Então, a neurite óptica, apesar de aparecer muito na esclerose múltipla, ela não é um critério de disseminação espacial da doença. E agora falando dos clássicos, famosos critérios de McDonald. Para que servem esses critérios, pessoal? É para a gente documentar a evolução, a progressão da esclerose múltipla, seja ela no tempo, ou seja, ao longo de um período, e no espaço, que é o parênquima encefálico. Então, qual que é o critério de disseminação no espaço? Então, para a gente fechar esse critério, a gente tem que ter pelo menos uma lesão em 2 localizações típicas. Seriam elas periventriculares, justacorticais, né, cortical, justacortical, infratentorial e na medula espinal. Então, pelo menos uma em 2 locais. Disseminação no espaço, no tempo, seria apresentar no mesmo exame lesões com realce pelo contraste e lesões sem realce, ou seja, a gente tem lesões que não estão em atividade e lesões que realçam, que denota uma atividade inflamatória. Um outro critério de disseminação no tempo seria surgir em um novo exame uma nova lesão com hipersinal em T2 flare. Então, esses 2 critérios aqui fecham a disseminação no tempo. E eu deixei um asterisco aqui, que são as bandas oligoclonais. Apesar de não ser um achado de imagem, as bandas oligoclonais, quando são vistas no líquor, elas também fazem parte do critério de McDonald, então é importante você reconhecer. Aqui eu mostro para vocês nessa ilustração como que é esse padrão de acometimento perivenular, perpendicular à superfície ependimária, muito simples. A gente vê aqui essas lesões ovaladas, reparem como que elas são perpendiculares à superfície dos ventrículos aqui. Então isso que é o padrão de perpendicular à superfície ependimária. E a gente vê também que essas lesões elas adoram pegar a interface caloso-septal. Reparem como tem várias lesões aqui também perpendiculares à superfície ependimária ao longo de todo o trajeto do corpo caloso. E a gente vê aqui também lesões infratentoriais, pegando transição mesencéfalo-pontina e aqui já na medula espinal. Trazendo agora a imagem de vida real, pessoal, reparem aqui, a gente tem um flare e olha essas lesões ovaladas, perpendiculares à superfície ependimária, muito características de esclerose múltipla. Isso aqui não parece microangiopatia. Por quê? A gliose por microangiopatia ela é anárquica, então os focos não têm um padrão de forma definida, como a gente vê aqui essas várias lesões ovaladas. Aqui a resolução não ficou tão boa, mas é um SWI, tá? Que é uma sequência de susceptibilidade magnética, em que a gente vê um tênue hipersinal aqui em volta de um vaso, então lesão perivenular, muito típico também de esclerose múltipla. E aqui um flare sagital, então na esclerose múltipla a gente sempre vai fazer um flare volumétrico para fazer essas reconstruções multiplanares e ajudar também a fazer um controle da doença. É muito importante a gente fazer a análise comparativa com os exames anteriores para ver, avaliar, né, a progressão. E
um flare volumétrico ajuda muito a gente contar essas lesões e ver as menores lesões possíveis aí que possam sugerir uma progressão da doença. Então a gente vê aqui a mesma coisa, essas lesões todas ovaladas e perpendiculares à superfície ependimária, muito típicas de esclerose múltipla. Outro padrão bem típico de esclerose múltipla são as lesões corticais e justacorticais. Então, na seta reta, a gente vê essa lesão pegando o córtex e essa aqui encostando no córtex. Então, está na substância branca, mas encosta no córtex. Então, lesões corticais e justacorticais também são descritas na esclerose múltipla. A gente vê aqui, então, a mesma coisa que a gente viu nos anteriores. Então, um córtex sagital flare, essas lesões ovaladas. Então, muitas aqui na interface caloso-septal, outras lesões bem justacorticais aqui, então um padrão bem típico de esclerose múltipla. Outro sinal, que é, como eu disse no exame anterior lá de sequência de suscetibilidade magnética, a gente vê a veia central passando. E em exames de 1,5 Tesla fica difícil às vezes a gente ver isso. Eu trouxe aqui uma comparação num exame com 3 Tesla e a gente consegue perceber que mesmo num flare a gente vê um pequeno vaso aqui no interior dessa lesão. Então aqui a gente tem o sinal da veia central. E como que eu falo que a esclerose múltipla está em fase de atividade inflamatória? Bom, quando a gente vê realce pelo gadolínio. Então a gente tem aqui um T2 sem contraste, a gente vê uma lesãozinha com hipossinal que realçava após a administração do contraste. Então aqui a gente tem atividade de doença. Mostrando para vocês aqui os clássicos black holes, que significam aí, denotam para a gente uma irreversibilidade dessas lesões. Então, lesões com esse hipossinal nessa sequência, a gente não tem mais uma perspectiva de melhora aí dessas lesões, já são cavidades sequelares. Aqui mostrando para vocês num sagital T1, reparem como está com um sinal bem baixo, né? Então aqui já são black holes denotando para a gente uma irreversibilidade do quadro. Agora a gente vai descer um pouquinho e falar sobre medula espinal. Pessoal, a esclerose múltipla ela tem um padrão muito típico de acometimento da medula espinal, que consiste em lesões longitudinalmente curtas. O que é isso? Essas lesões elas vão ser menores do que a altura de 2 corpos vertebrais. Então eu quero que vocês gravem isso, tenham isso na mente de vocês, porque certamente vai ter alguma questão sobre isso na sua prova. Então, lembra disso, esclerose múltipla, lesões longitudinalmente curtas. E geralmente, quando a gente faz aquele corte axial, essas lesões elas são posterolaterais, geralmente pega a parte posterior e ou lateral da medula, como eu vou mostrar aqui para vocês na imagem. Então a gente tem aqui um corte sagital da medula espinal na sequência STIR, que é um T2 com saturação de gordura, e a gente observa uma lesão na altura aqui do corpo vertebral de C2. Reparem então que ela é menor do que a altura de 2 corpos vertebrais, então é uma lesão suspeita aí para a esclerose múltipla. E quando a gente vê aqui no sagital, a gente percebe que ela pega esse aspecto mais posterior. Se a gente vê aqui no desenho, é bem esse padrão aqui, essa lesão em cunha na porção posterior da medula espinal. E aqui um exemplo de como seria acometendo esse aspecto lateral. Então, lembra disso, lesões longitudinalmente curtas, tá? Menor do que a altura de 2 corpos vertebrais. E como que é as lesões do nervo óptico? Aqui também a gente já pincelou um pouquinho, mas é basicamente então lesões unilaterais e também curtas. Então essas lesões elas não vão atingir o quiasma óptico, geralmente elas ficam confinadas ali à porção orbitária do nervo óptico, ok? Então aqui na imagem, esse achado aqui está tênue, mas é justamente para vocês treinarem o olho. A gente tem aqui um nervo óptico normal. Se a gente olha o lado esquerdo, reparem como ele está mais tumefeito, com alteração de sinal. Então a gente tem uma lesão que se estende até essa topografia. Ela não desce para a porção canalicular e cisternal do nervo óptico. Ela ficou confinada a essa região orbitária, ok? E aí, quando a gente via no coronal, eu quero que vocês gravem isso também. O coronal ele é uma ótima aquisição, né? Um ótimo plano para a gente avaliar essas lesões. Então sempre avalie, não deixe de olhar o plano coronal das aquisições aí de ressonância magnética. E por fim, o T1 pós-contraste, a gente via esse nervo um pouco maior e com um realce pelo gadolínio. Então isso aqui é uma neurite óptica secundária à esclerose múltipla. Aqui mais alguns exemplos. Então a gente vê que tem uma lesão pegando a altura de 2 corpos vertebrais, e quando a gente via
no plano axial ela era mais lateral, então um padrão sugestivo de esclerose múltipla. E aqui, pessoal, um conceito muito cobrado nas provas, que é a síndrome clínica isolada, ou a CIS, que é um episódio clínico isolado com duração de mais de 24 horas, sugestivo de quadro desmelinizante, porém não fecha os critérios de McDonald's. Geralmente ela decorre aí de lesões desmelinizantes, principalmente acometendo o nervo óptico, como eu falei para vocês, é o grande protótipo aí de início dos sintomas da esclerose múltipla, mas também pode cursar aí com eventos desmelinizantes da medula espinal, do tronco encefálico ou do cerebelo. E o paciente típico é aquela mesma história da esclerose múltipla clinicamente definida, que é a mulher jovem com uma história de neurite óptica por mais de 24 horas. E aí, pessoal, se a gente tem uma síndrome clínica isolada, ou seja, o paciente com esse sintoma que se manifesta na imagem com uma lesão suspeita também para a esclerose múltipla, ela tem uma CIS de alto risco, ou seja, 85% desses pacientes com CIS de alto risco vai evoluir para esclerose múltipla. Então, é um dado muito importante. Pacientes que têm uma clínica aí sugestiva, mas não fecha critério, tem imagem também sugestiva, a gente tem que ficar de olho nesse paciente, controlar, porque a chance dele evoluir para uma esclerose múltipla é de 85%, então é altíssimo, né? A chance é muito maior dele ter esclerose múltipla do que não ter. Tá? Então fica aí essa síndrome que é muito cobrada em provas e importante também para a prática clínica. Outro conceito que é menos cobrado nas provas, mas é importante a gente saber para diferenciar da CIS, é a síndrome radiológica isolada, conhecida como RIS, que consiste basicamente na gente identificar de forma incidental uma lesão sugestiva de substrato desmelinizante, porém o paciente não tem clínica compatível. Então, esses casos a gente vai tentar excluir as outras causas possíveis que podem estar relacionadas a uma lesão sugestiva aí de substrato desmelinizante, afastar outras possibilidades e fazer um segmento aí desse paciente, fazer uma nova imagem em um momento oportuno para fazer essa comparação, para ver se essa lesão vai progredir, se foi só um achado de exame, né? Então, tenham essa síndrome em mente também para diferenciar da síndrome clínica isolada, que é muito mais importante aqui no contexto de dia a dia aí dos pacientes. Agora, para finalizar o assunto esclerose múltipla, eu queria falar um pouquinho sobre a LEMP, que é a leucoencefalopatia multifocal progressiva. Ela está muito associada, pessoal, a pacientes HIV positivos que já estão em síndrome da imunodeficiência, tá? E são colonizados pelo vírus JC. Esses pacientes eles podem evoluir com essas lesões e geralmente são lesões tanto supra quanto infratempotoriais de aspecto coalescente com muito efeito tumefativo, muito edema, então ela costuma ser muito sintomática, tá? E aí no contexto de esclerose múltipla, elas vão aparecer sobretudo nos pacientes que fazem imunoterapia com o natalizumab. Isso aqui é um dado muito importante para a prova, já vi questão disso, cobrar esse conceito que é a associação da LEMP com o natalizumab, sobretudo se esse paciente for também colonizado pelo vírus JC. Então lembra disso, natalizumab, JC e leucoencefalopatia multifocal progressiva, tá? E geralmente o risco é maior em pacientes que já estão fazendo essa terapia há mais de 2 anos, tá? Então esses pacientes eles têm uma propensão maior a desenvolver LEMP. Mostrando para vocês aqui na imagem como que ela se manifesta. Então a gente vê aqui, ó, essas lesões com hipersinal em T2 e flare, tá? De aspecto coalescente, fazendo um edema vasogênico associado e mostrando também um acometimento da região da ponte, ok? Então a LEMP se manifesta dessa forma. Vamos falar então sobre a NMO, que são as doenças do espectro da neuromielite óptica. E essas doenças, pessoal, elas têm uma fisiopatologia já relativamente conhecida. Elas são doenças autoimunes do substrato desmelinizante, cujo antígeno-alvo é o canal de aquaporina 4. Esses canais, pessoal, eles se localizam nas regiões periependimárias e no canal central da medula. Então, as lesões do parênquima encefálico vão ocorrer geralmente nessa região, geralmente periventriculares, pegando a superfície do quarto ventrículo ali, a área pós-trema também, e tem padrões muito característicos tanto do nervo óptico quanto da medula espinal que a gente vai ver aqui. Geralmente também pega mais faixa etária feminina e mulheres de 4ª década, ok? Como que é o aspecto de imagem? Geralmente a NMO
vai cursar com lesões periependimárias, tá? Circundando os ventrículos, e pega também a substância cinzenta periaquedutal, tálamo, hipotálamo e a área pós-trema. Na medula, ela tem esse padrão bem característico de ser lesões longitudinalmente extensas, ao contrário da esclerose múltipla, tá? E geralmente elas são centrais e muito tumefeitas. Elas têm um sinal descrito que é o Bright Spot Sign, que consiste aí num sinal maior do que o do líquor. Então você viu lá uma lesão longitudinalmente extensa, pegando região central da medula, tumefativa, com um sinal até maior que o do líquor. Aí você vê lá no encéfalo que tem lesões também circundando a região da superfície ependimária, você tem que pensar na NMO. E outra assinatura característica dessa patologia é o acometimento do nervo óptico. Geralmente são lesões extensas que acometem a porção mais posterior e chegam no quiasma óptico, diferente do que a gente viu na esclerose múltipla. Então, os padrões aqui de doenças desmielinizantes, às vezes eles podem até se sobrepor, mas as características clássicas elas são muito bem marcadas. Isso é bom para a gente conseguir fazer os nossos diferenciais. Aqui mostrando para vocês no detalhe, em vermelho, todas as áreas que têm mais predileção pelo acometimento da NMO. Então, a região da superfície ependimária, aqui periventricular, circundando aqui as cisternas, a área pós-trema é muito acometida. A gente vê aqui no córtex axial também essa região periventricular, tá? Lembrar do hipotálamo também. E essa região aqui, ó, ao redor do aqueduto cerebral também é típico de acometimento. A gente vê aqui as imagens do FLAIR, como que aparecem. Então, pegando aqui a região de tronco, essa região aqui, ó, periventricular também foi toda acometida, tá? Descendo aqui para os hipotálamos também, e região infratentorial ao redor do quarto ventrículo. Então, tudo isso aqui é característica bem típica, né, de neuromielite óptica. Aqui mostrando na imagem o acometimento dos nervos ópticos. Então, reparem como a lesão é extensa e atinge o quiasma óptico. E na medula espinal também uma lesão longitudinalmente extensa com muito efeito tumefativo e um intenso hipersinal no T2. Aqui a mesma coisa, lesão longitudinalmente extensa da coluna, né, da medula espinal, com um altíssimo sinal na região central da medula. E a gente via a região dos nervos ópticos também acometidos por uma lesão longitudinalmente extensa e na região mais posterior do nervo óptico. Vamos falar então da doença do anticorpo anti-MOG, que é a queridinha do momento das provas, tá? Então vamos prestar atenção para não deixar passar nenhuma questão boba. Essa entidade, pessoal, ela era considerada antigamente um subtipo da NMO. Hoje se sabe que ela não tem mais relação com o anticorpo antialcaporina. Então, constatou-se que ela é uma entidade distinta, tá? Tanto da NMO quanto da esclerose múltipla. Geralmente, ela acomete mais população pediátrica, tá? E vai apresentar diferentes tipos de acometimento a depender da idade, tá? E um dado importante aqui, apesar dela preferir a população pediátrica, pacientes mais velhos, adultos, podem sim desenvolver a doença, ok? Então não exclua a possibilidade se esse paciente for um pouco mais velho. Frequentemente, isso aqui é um dado super importante, ela está muito associada a um pródromo viral ou antecedente vacinal. Então, pesquise isso na história desse paciente, se tem uma história recente aí de infecção ou de vacinação, que pode ser um gatilho para instalação da doença. E aqui eu trouxe uma tabelinha com os critérios diagnósticos. Eu quero que vocês se atentem à letra B aqui, que é o teste sérico positivo. Se fez o teste sérico positivo e deu um claro positivo, acabou. Esse paciente ele é portador da doença do anticorpo anti-MOG. Agora, se esse positivo foi baixo, então teve um valor baixo aí na quantificação do anticorpo, ou ainda ele é um positivo qualitativo, ou seja, não fez a quantificação, e também ser soro negativo, porém com um líquor positivo, a gente vai ter que ver outros critérios para fechar esse diagnóstico. E aí o primeiro critério ele tem que ser soro negativo para o antialcaporina 4, que está relacionado lá à NMO. Ele beleza, a gente vai ver agora se ele tem algum déficit neurológico aí, que pode ser qualquer uma dessas manifestações aqui na letra A. Aneurite óptica, mielite, ADA, enfim, vários desses sintomas aqui, tá bom? Então, se ele manifestou um desses aqui e fechou lá o B,
beleza, ele também é portador da doença do anticorpo anti-MOG. E aí a gente tem que ver também se existe algum diagnóstico que explique melhor essa manifestação do paciente. Se não houver, a gente fechou então para anticorpo anti-MOG, beleza? Então é assim que a gente faz o diagnóstico. Como que é o padrão típico de acometimento da doença do anticorpo anti-MOG? Então, no encéfalo, pessoal, essas lesões vão acometer principalmente núcleos da base, então regiões centroencefálicas ali, e pegando muito tronco. Então, isso eu quero que vocês lembrem muito, né? É o carro-chefe do MOG, pegar núcleos da base e pegar tronco encefálico. Na medula, ela tem uma predileção pelo cone medular. Então a gente vai ver uma lesão também longitudinalmente extensa, parecida lá com a NMO, porém ela é uma lesão mais baixa, ela vai até o cone medular, ok? Tem descrito também esse sinal do H medular, que eu vou mostrar para vocês na imagem como fica. E no nervo óptico também tem uma assinatura clássica da doença, que é essa intensa perineurite. Então a gente vai ter muito realce pelo gadolínio nessa região retrobulbar, que é a região logo atrás ali do globo ocular, ok? Então isso é um outro dado super importante para a doença do anti-MOG. Mostrando aqui para vocês então o acometimento típico aí do MOG. Então a gente vai ter aqui pegando essa região, essa intensa perineurite, ó, reparem esse realce pelo gadolínio nessa região bulbar de forma bilateral, tá bom? Nesse exemplo aqui a gente vê um acometimento do tálamo, então lembrar disso, tem também aqui das cápsulas externas, com extensão ao tronco encefálico, então é uma doença que tem muita predileção por região centroencefálica e núcleos da base, lembrem disso. E o sinal do H medular, a gente vê aqui então uma lesão tumefeita, longitudinalmente extensa, porém mais baixa do que a gente costuma ver na NMO. E quando a gente faz o axial, a gente vê esse sinal do H medular. Então tem esse alto sinal aqui com o formato de H, típico também da doença do anticorpo anti-MOG. Aqui um outro exemplo, olha como é que fez uma lesão bem tumefeita aqui na altura do cone medular. E quando a gente via o axial, tem esse sinal do H medular. Aqui é a mesma coisa, essa intensa perineurite, né, pegando de forma bilateral e desde o comecinho aqui do nervo óptico, ok? Aqui é a mesma coisa. Então vamos resumir essas três patologias em um slide só para a gente fixar esse conteúdo. Eu trouxe aqui essa tabelinha excepcional, bem didática desse artigo que eu deixo a referência para vocês. Deem uma olhada depois que está ótimo, tá? Para a gente revisar aqui então essas três patologias. Então vamos falar primeiro do acometimento do nervo óptico. Então a NMO ela gosta de pegar a região mais posterior do nervo óptico com extensão ao quiasma, como a gente vê aqui. Já o MOG ele vai ser mais anterior, também extenso, mas a assinatura dele é a perineurite, como a gente vê nessa imagem representada aqui por essa região em vermelho, ok? E na esclerose múltipla, geralmente o acometimento ele é mais curto, é unilateral, tá? E mais anterior também, mas poupa a região retrobulbar, que é mais característica do MOG, ok? E na medula, a NMO, como a gente viu, ela é longitudinalmente extensa, tá? Gosta de pegar essa região central, né? Às vezes um aspecto mais tumefeito, ok? E vai se assemelhar ao do anticorpo anti-MOG. Porém, no MOG a gente vai ter um acometimento mais baixo, então essa transição dorso-lombar, ok? Com acometimento do cone medular. Já a esclerose múltipla são lesões longitudinalmente curtas e tanto na secção transversa, quando a gente faz o corte axial, a gente vê que ela pega essas áreas em cunha na região posterior e lateral, ao contrário das outras, fazem lesões mais tumefeitas e mais centrais. Falando de encéfalo, a NMO ela gosta de pegar essa região periependimária, tá? Que é onde vão estar os anticorpos anti-aquaporina, com extensão inferior, né? Essa região da substância cinzenta periaquedutal também gosta muito de acometer. Já o anti-MOG, como a gente viu, tem essa predileção marcada aí pela região centroencefálica, núcleos da base, com extensão infratentorial, pegando pedúnculos cerebelares, tá? E muito acometimento de tronco encefálico. Então lembre disso, núcleos da base e tronco encefálico é a grande assinatura aí do MOG no parênquima encefálico. E a esclerose múltipla, aquele padrão clássico das lesões perivenulares, perpendiculares à superfície ependimária, tá? Com aquele formato ovoide, também pegando a região justa cortical
e tanto supra quanto infratentoriais, ok? Então, esse é o resumão completo aí dessas 3 patologias. Esse slide aqui é ouro para vocês. E para fechar nossa aula, eu queria falar rapidinho sobre o ADEM, né, que é a encefalomielite disseminada aguda, que também é uma doença mais relacionada à população pediátrica após pródromos virais, tá? E necessariamente ela tem que haver uma encefalopatia associada, ou seja, uma alteração do nível de consciência. Geralmente no encéfalo a gente vai ter lesões tumefeitas de aspecto bilateral e assimétrico, podendo ou não haver realce pelo contraste. Geralmente essas lesões elas têm muito efeito tumefativo, muito edema vasogênico, então é um padrão característico aí do ADEM. Na medula varia muito, mas muito frequentemente elas estão relacionadas a uma mielite longitudinalmente extensa, tá? Vou mostrar aqui para vocês o padrão de imagem característico. Seria esse aqui. Então a gente tem múltiplas lesões pegando os 2 hemisférios cerebrais de um aspecto tumefeito, com muito edema vasogênico associado. Pode atingir aqui a região centroencefálica também. E na medula espinal faz essas lesões bem tumefeitas e longitudinalmente extensas. E um parênteses que eu queria abrir aqui na aula, pessoal, é que as doenças do espectro desmielinizante, como a NMO, o MOG e a esclerose múltipla, elas podem mimetizar o ADEM, ou seja, fazer um padrão de ADEM-like. Então, principalmente o MOG, que tem associação com a população pediátrica, ele pode se manifestar como um ADEM-like, sobretudo pacientes na população pediátrica um pouco mais velha. Então, crianças já 12, 13 anos podem manifestar o MOG como um ADEM-like. E aí como que a gente vai diferenciar um de outro? Às vezes é difícil, mas uma pista é que o MOG ele tem um acometimento muito importante da região dos núcleos da base, tálamos e tronco. Então, se a gente vê um ADEM com muito desse acometimento, pode ser que seja um MOG que está fazendo um padrão ADEM-like. Beleza? Então por hoje era isso, pessoal. Agradeço a atenção de todo mundo. Quero lembrar de novo aí para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram também. Para quem é do Radioclube, amanhã a gente vai fazer uma discussão de casos, tanto de doenças desmielinizantes quanto de neuroinfecções. E se você quiser fazer parte do Radioclube, tem o link aqui embaixo para você fazer sua aplicação e quando a gente tiver novas vagas a gente entra em contato com você, beleza? Um abraço e até a próxima.